Salve, salve, galera! E aí, como é que estamos? De boa? Tranquilão? Pois é, rapaz, esse assunto não é interessante falar sobre os BRICS? Esses BRICS, meus queridos, eles são países que são potências. Elas são potências econômicas ao mesmo tempo que elas têm muitos problemas sociais. Esses problemas sociais precisam ser vencidos. Problemas sociais, são desigualdades sociais, concentração de renda, miséria, fome. Estão vendo como é um contraste? Eu estou falando só coisas ruins, mas nós vimos também na aula muito coisa boa. Volume altíssimo de fluxo econômico entre esses países, onde esse PIB desses países são de trilhões e trilhões de dólares. São números assustadores. No entanto, tem essas barreiras, ok? Barreiras do saneamento básico, barreiras da falta de moradia, barreira da pobreza que não conseguem vencer, a fome. Muitas pessoas nesses países passam fome. Olha só que louco! Muito interessante, né? Ao mesmo tempo que eu falei de coisas volumosas, vultuosas, enfim. Já começou nosso resumão. Vamos lá no quadro, meu diretor, já começou o resumão aí para a galera, aula 38.2. Falamos sobre a importância dos BRICS e falamos que os BRICS é uma sigla que se refere a um grupo de cooperação. Vamos começar a rabiscar? Cooperação política, econômica, financeira entre esses países. Faz parte dos BRICS, fazem parte o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. A África do Sul não pertence ao grupo, ela entrou depois a convite da China, ok? Juntos, estes países têm 25% do território do planeta Terra. E aproximadamente 40% da população do planeta Terra, ok? Além disso, o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB somado desses países, é de quase 21 trilhões de dólares. É muita grana, galera. Então, a população dos BRICS, do Brasil é 203 milhões, Rússia 143 milhões, Índia 1 bilhão 417 milhões, China 1 bilhão 412 milhões e África do Sul é o menorzinho, 59 milhões. Vejam só a quantidade, vou novamente, como eu fiz durante a aula, vou apagar. Olha o tamanho deste mercado consumidor. Só esses dois aí, ó, dá quase 3 bilhões de pessoas, galera. Então, é um mercado consumidor muito grande. E o Brasil exporta para esses dois países. Esse menininho aqui de verde e amarelo também não é muito bestinha, não. Ok? O Brasil exporta. E inclusive, falei para vocês que a China é o grande parceiro comercial do Brasil. Beleza? Vamos lá. Continuando. Falamos sobre as exportações do Brasil para os países dos BRICS, ok? Falamos para vocês durante a aula que a agropecuária é essa parte mais verdinha escura que está aqui na base e que ela faz parte aí do agronegócio, que inclusive sai produtos aqui de Rondônia para a China, ok? Nós temos aqui em verde claro essa indústria extrativa que está relacionado, inclusive, a matérias-primas, ok? E indústria de transformação em um menor valor simbólico, beleza? A gente falou para vocês, aqui não está, né? Mas ali é Brasil, Índia,
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na ordem, ó. BRICS, ok? Então, a gente sabe que esse C aqui, ó, é de China, e a gente sabe, e não tem como não ver, que ele é uma maior expressividade em trilhões de dólares. Só pode ser esses meninos do olho puxadinho aí, ó. Beleza? Então, eles são a maior economia dos BRICS. Em segundo lugar, vem o I de Índia, ok? O Brasil está em terceiro lugar. E eles, juntos, perfazem mais ou menos 26% do PIB do planeta Terra, ou seja, de tudo que é produzido em bens e serviços e consumo no mundo, 26% está nos BRICS, ok? E a gente também falou para vocês que os BRICS hoje têm, obviamente, não é à toa que 13 nações pediram para fazer parte dos BRICS. Entre esses países estão Argentina, Cuba, Irã, Arábia Saudita, Egito, e faltou um aqui, hein? Emirados Árabes, Indonésia. Atrás de quê? De financiamento e oportunidades comerciais, ok? Acordos bilaterais, econômicos, entre outros. Inclusive, falamos durante a aula que o governo do Brasil quer criar uma moeda, deu a ideia de criar uma moeda para facilitar as trocas comerciais entre os países membros do BRICS, ok? Galera, vocês têm uma atividade aí, beleza? Tranquilão, só na manhã. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau. E aí, salve, salve, galera. Olha só, atividade de boa, né? Tudo tranquilo, só na manhã, com calma, fazer as questões com muita atenção, que vai dar tudo certo. Viram aí como é suave? Vamos lá ver se todo mundo acertou. Vamos lá, meu diretor. Questão 1. A expressão países emergentes caracteriza o quê? A. O grupo de países que fatalmente se tornarão desenvolvidos em um futuro próximo. B. O conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento econômico e social. C. Os estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda precisam desenvolver seus níveis de industrialização. D. É o agrupamento formalmente registrado de nações que possuem territórios com grande potencial para a exploração econômica. E letra E. Países com forte crescimento econômico nos últimos 50 anos, um em cada um dos seus continentes. Então, a gente já libera a letra E, porque não tem nada a ver em dizer que tem que ser um de cada continente e nem que foram 50 anos, ok? É bem mais recente. É o grupo formalmente registrado de nações que possuem territórios com grande potencial para exploração econômica. Não pode ser porque a gente, se fosse assim, lá quando o Brasil era colônia, a gente era para ser emergente. Estão vendo aí? Então, não se aplica, porque o potencial, esse potencial de exploração não tem nada a ver se é emergente ou não. Muitos países não têm potencial nenhum de exploração, né, de seus recursos e são potências, como o Japão. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, grande potencial de exploração também não, beleza? Os estados possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda precisam desenvolver seu nível de industrialização. O Brasil é industrializado, a China é industrializada, a Índia é industrializada, ok? Só que tem aqueles problemas sociais, beleza? Então, não, beleza? O grupo de países que fatalmente... Opa! Aí o professor Jorginho volta para conversar com você.
Fatalmente é muito forte. Fica a dica do professor Jorginho, hein? Sempre desconfie dessas afirmações muito contundentes, muito fortes. Fatalmente quer dizer que vai ser, meu amigo. Não, a gente não pode projetar isso dessa forma. Vivemos no campo das hipóteses, são projeções. Projeções podem ou não acontecer, beleza? Então, fatalmente quer dizer que vai acontecer e não se aplica, beleza? Vamos lá no quadro. Então, o aluno que errou, fatalmente errou porque acreditou nesse fatalmente. E não pode ser. Eu não falei isso, eu falei que tem projeção para se tornar uma grande potência no futuro, mas que não é fatalmente não, ok? Beleza? Então, a letra B, conjunto de economias nacionais são subdesenvolvidos? São. Tem uma economia forte? Tem. Tem um grau de crescimento econômico forte? Tem. Social também, mas ainda enfatizo. É apenas um relativo grau de crescimento econômico e social. Não é o suficiente, ok? Vamos lá para a questão 2. É correto afirmar que as regiões destacadas em preto no mapa representam os países que? Mamão com açúcar. Vamos lá? A. Formam os BRICS, conjunto de países emergentes que possuem características comuns, como, por exemplo, relevante crescimento econômico. B. Priorizam a energia nuclear como matriz energética e, por esse motivo, investem no enriquecimento de urânio para abastecer suas usinas. C. São os maiores exportadores de produtos primários, como cana-de-açúcar, banana, soja, por serem países de solo fértil. D. Formam o bloco econômico NAFTA, que tem como finalidade eliminar as barreiras alfandegárias entre seus membros. E. Formam o bloco denominado G5, que se caracteriza pela desaceleração da industrialização e pela crise econômica. Então, a gente pode perceber que não tem esse grupo não, denominado G5, ok? E se fosse um G5, não era desaceleração, deveria ser uma aceleração, né, de industrialização. Não é o bloco NAFTA, beleza? São os maiores exportadores de produto como cana-de-açúcar? Não, eles não são países tão pobres que vivem só de commodities, não. Priorizam a energia nuclear como matriz energética, por esse motivo investem no enriquecimento de urânio? Também não. Então, sem mais delongas, mamão com açúcar, né, galera? Essa aí foi mamão com açúcar, vou colocar um verdinho aqui porque eu sei que todo mundo acertou essa aí. Parabéns a todos os alunos da mediação tecnológica que acertaram, que eu tenho certeza que foram todos. Próxima. Trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao longo dos anos 90, superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por muitos países em razão do seu poderio militar. Aham! Olha só, sofreu uma profunda crise nos anos 90, ok? Ou seja, teve dificuldade econômica, mas exportou muito combustível, o petróleo. Olha só, tem grande poderio militar. Professor, essa aí, professor, eu sei que não é o Brasil. Fechou. Professor, África do Sul também não é, professor, eu sei, porque lá eles não têm petróleo tanto assim. Fechou. Nem a China. Professor, não é a China? Não, porque eles não tiveram essa crise tão profunda, dizendo aqui, ó, profunda nos anos 90. E nem a Índia. Só pode ser a Rússia. Aí vocês tinham que lembrar da ex-União Soviética, ok? Então, olha só.
A União Soviética deixou de existir, mas a Rússia, por ser a maior república da extinta União Soviética, ela passou por esse processo de transição da economia socialista para uma economia capitalista. Beleza? Estava aí nas entrelinhas informações históricas e geográficas. Vamos lá no quadro, meu diretor? Questão 4. Os líderes dos países que integram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, encerraram seu terceiro encontro com um comunicado que pedem, conjunta e explicitamente, pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança da ONU. O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade na instituição, além de alterações no FMI e no Banco Mundial. Para os líderes dos BRICS, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter as formas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial. Texto longo e vamos ao comando da questão. Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as reformas propostas pelos BRICS está indicada em A. Afirmação da multipolaridade. B. Proliferação de armas atômicas. Eu vou até cancelar essa B, porque o mundo não quer proliferação de armas atômicas, né? Então já sabemos que não é isso. Hegemonia da economia dos Estados Unidos? Não, também não pode ser hegemonia dos Estados Unidos, porque não tocou nesse assunto. Diversificação dos fluxos de capitais? Pode ser. E alinhar militarmente todos os países do bloco? Não, não tem esse alinhamento. Então, só pode ser afirmar essa multipolaridade, esse poder compartilhado, esse poder que são vários polos de poder nesse mundo globalizado que a gente vive. Beleza, galera? Era o que tínhamos para o momento. Valeu e até a próxima. Tchau!